Glória a Deus, a paz, irmãos. Deus. Fiquei nervoso como sempre, mas tá bom. Embora a gente fique bem nervoso quando a gente está aqui em cima, é uma sensação tão boa, né, de você poder falar daquilo que mudou, né, a sua vida, daquilo que tem mudado, né, e daquilo que nos salvou, né, que foi o Verbo vivo, o próprio Jesus, a própria palavra, foi o que nos salvou, né. Irmãos, essa noite, o tema da mensagem com Jesus tudo muda, amém? A gente vai meditar nesta noite no livro de Lucas, pedir para os irmãos abrirem Lucas, no capítulo 19, a gente vai ler do verso 1 ao verso 10, amém? Irmãos, a gente vai falar sobre Zaqueu essa noite, amém? Creio que todos os irmãos já conhecem, né, a história de Zaqueu. Uma história bem conhecida, né? Ficou ainda mais evidente depois do louvor, né? Aquele louvor, como Isaac, né? Todos conhecem, né? Glória a Deus. Tem alguém com sono aí essa noite? Né? Tem mais alguém? Amém. Irmãos, é engraçado, domingo é um dia curto, né? Domingo, qualquer coisa que a gente pega para fazer, parece que é a hora boa. E quando a gente vai ver, a gente morreu o domingo inteiro, né? E aí quando a gente chega aqui na igreja, a gente senta, né, para ouvir a palavra, ainda mais com essa chuvinha, esse barulho de chuva. Mas hoje eu vou pedir encarecidamente aos irmãos, não durmam, né? Porque façam um esforço, né? Porque o que acontece? Hoje já não veio muita gente, né? Infelizmente, alguns não pôde estar vindo, então, se os que estão aqui dormirem, eu vou pregar para ninguém. Mas amém, brincadeiras à parte, né? Vamos ler então Lucas 19, a partir do verso 1, amém? Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedado de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que todos já conhecem, né, a história de Zaqueu, mas eu quero fazer uma breve introdução, né? Zaqueu, a Bíblia diz que era um homem rico, não é isso? Zaqueu era um publicano. A Bíblia aqui relata que ele era o principal dos publicanos, né, naquela cidade. E o que um publicano, né, fazia? O publicano ele era cobrador de impostos, certo? E Zaqueu, por ter esse cargo, né, por ser um empregado, né, do Império Romano, porque naquela época o Império Romano ele terceirizava o serviço, vamos dizer assim, né? Então ele contratou Zaqueu para que fizesse a cobrança dos impostos, né?
E assim até hoje, né? A gente é cobrado, né? A gente paga impostos. E tem pessoas que estão acima, né? Que estão na liderança, que faz essas cobranças. Não é isso? Sei lá, imagine aí um político aí, de repente, pode dizer, sei lá, o ministro da economia, não sei. O cara que controla, né? A parte de impostos, essas coisas. Esse cara, embora ele seja, assim como Zaqueu, um cara rico, porque Zaqueu acumulou muitas riquezas, né? Ele ganhava muito dinheiro com isso, né? E por ter esse cargo, como aqui a gente leu, e depois ele até fala se defraudou alguém, né? Queria restituir. Então aqui a gente vê que talvez ele chegou até a roubar pessoas, certo? Né? Superfaturava, né, os impostos e ganhava em cima disso. Então ele era um homem rico. Eu acredito que, por um lado, por ter dinheiro, por ter, né, uma certa posição legal no meio do povo, talvez ele era um cara bajulado, né, por algumas pessoas. É como nos dias de hoje, quem tem dinheiro, tem muitas pessoas que adulam, né, puxa saco, ou então tem uma visão de que o cara é diferenciado e tal, pelo fato dele ter dinheiro. E talvez Zaqueu era assim. Então a gente vê que Zaqueu aqui era um homem rico, tinha tudo, né? Na cabeça dele não faltava nada, mas também por ser um cobrador de imposto, né? E ganhar, né, em cima das pessoas. Talvez naquela época os judeus também, muitos judeus não iam muito na cara dele, né? A gente pode ver que ele era um cara mal visto por outro lado, vamos dizer assim. Cobrador de imposto publicano, ele era um cara mal visto, era um cara que defraudava, né, o povo. Na visão do povo era um cara pecador, né, um bandido, vamos dizer assim. Irmãos, mas esse homem chamado Zaqueu, que roubava o povo, que tinha dinheiro, que na mente dele ele já tinha tudo que ele precisava, um dia ele sentiu um vazio, né? Porque, como a gente leu, a gente vê que ele desesperadamente foi à busca de Jesus. Então, a gente pode entender que, mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, mesmo com todo o conforto, mesmo sendo bajulado por alguns, né, ainda que sendo odiado por outros, mas era um cara de posição, né, no meio social. Então, ainda assim, ele sentiu um vazio, ele entendeu de que ele precisava de Jesus, né? E existe uma parte, né, em cada um de nós que somente Deus pode encher. Esse vazio é só Deus que vai encher. Mas o interessante é que, para ele se achegar a Jesus, a gente entende que alguém falou de Jesus para ele, não é isso? Senão, como é que ele ia saber, né, que Jesus fazia o que fazia, que Jesus era quem era? É porque alguém falou de Jesus para ele. E então ele pega e corre atrás de Jesus. Vamos ler aqui o verso 1. O verso 1 e o 2. E a primeira parte do 3. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas só até aqui, procurava ver quem era Jesus. Irmãos, aqui a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó, Jesus chegou. E como que Jesus ele chega na vida das pessoas hoje? Como é que as pessoas ficam sabendo de Jesus? É através da minha vida e da sua vida. É quando nós levamos o Evangelho, é quando a mensagem chega a alguém. Por isso é muito importante a gente ser a diferença nesse mundo, a gente levar o Evangelho, levar a mensagem. Alguém um dia chegou para Zaqueu e falou de Jesus, senão ele não ia ficar sabendo. De alguma maneira ele ficou sabendo quem era Jesus, porque mesmo que alguém chegasse e falasse de qualquer forma de Jesus para ele, talvez ele não ia gerar
essa fé no coração de Zaqueu ao ponto de ele correr atrás de Jesus. E assim somos nós hoje. Assim somos nós temos que falar de Jesus, nós temos que levar a mensagem, nós temos que ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Amém? Por isso é importante falarmos de Jesus. E Zaqueu, então, quando ele vê Jesus, e a Bíblia diz que tudo muda. Quando Jesus chega, o ambiente muda. E foi assim com Zaqueu também. Olha o que diz lá na outra parte do verso 3. Que ele não podia, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Irmãos, essa parte aqui, essa metade do verso 3 aqui, ele fala da dificuldade que Zaqueu teve, de se chegar a Jesus. Ele fala, da parte ruim de se chegar a Jesus, assim, que é a gente enfrentar as dificuldades, que muitas das vezes a nossa própria carne traz, a preguiça, assim como a Elisa ministrou aqui, a falta de vontade de buscar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor. Eu não sei o que tem impedido, o irmão de buscar o Senhor, de estar mais perto do Senhor, mas saiba que todas as vezes que nós tomarmos a decisão de buscar o Senhor, saiba que vai se levantar a dificuldade. Vai se levantar a dificuldade. Então, o que a gente vê aqui em Zaqueu é que no momento que ele quer se chegar perto de Jesus, ele olha, ele vê uma multidão e ele vê que não vai ter como ele se chegar a Jesus por conta da multidão. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Talvez, se fosse uma outra pessoa ali, desistiria, Quantas vezes nós desistimos, de buscar o Senhor por conta da dificuldade, mas saiba que, assim como eu ministrei no louvor, Deus ele sempre tem um escape, E o escape para Zaqueu aqui foi a árvore, não é verdade? Zaqueu ele vê a árvore e ele corre para subir na árvore. Amém? Saiba que Deus ele sempre vai preparar uma árvore para você e para mim, para quando nós quisermos chegar ali, de uma forma ou outra. Às vezes a gente está dentro do horário para vir para a casa do Senhor e aparece alguém batendo na porta. É a multidão. Às vezes o telefone toca, aconteceu alguma coisa, é a multidão. Mas cabe a nós, irmãos, enxergar essa árvore, enxergar esse escape de Deus. Eu estou ilustrando aqui na questão de vir na casa do Senhor, mas eu digo na nossa busca, diária com o Senhor, na nossa busca. É a correria do dia a dia, tantas coisas que tem tomado o nosso tempo, da gente estar em comunhão com o Senhor, Zaqueu ele vê a árvore, ele corre para essa árvore, ele sobe e ele avista Jesus. E nesses 10 versículos aqui, irmãos, Zaqueu, a gente pode tirar algo como lição. A primeira delas, a primeira lição que eu aprendo com Zaqueu aqui é a simplicidade, irmãos, é a humildade, é o dispor. Vamos ler o verso 4 agora. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Irmãos, o mesmo homem que tinha uma certa posição social, aquele homem que era conhecido, aquele homem que sim era odiado por muitos, mas talvez por conta do dinheiro que ele tinha, das posses que ele adquiriu, o ego dele estava lá em cima. Mas quando a palavra chega para ele, quando Jesus se apresenta para ele, quando ele conhece a Jesus, e isso gera fé no coração de Zaqueu, aqui nessa atitude dele correr e subir nessa árvore, a gente vê a humildade, a gente vê ele se desprender do ego dele. Por quê? Um homem na posição de Zaqueu, com posses, com riquezas, com um nome, vamos dizer assim, a zelar,
ele jamais correria e subiria numa árvore. Mas não, ele se nega a si mesmo, ele deixa o orgulho de lado e corre e sobe nessa árvore. E aí, Jesus ele o vê. Essa atitude de Zaqueu, ela agrada ao Senhor. Quando nós agimos com humildade, simplicidade na presença do nosso Deus, isso move o coração de Deus, amados. Isso move o coração de Deus. Lá em Salmos 138, no versículo 6, eu pedi para os irmãos abrirem. Olha o que a Bíblia diz. Amém? Salmo 138, verso 6. Podem acompanhar, perdão, se quiserem. O Senhor é excelso, mas atenta para os humildes e os mansos. Perdão. O Senhor é excelso, mas atenta para os humildes. Mas os soberbos Ele conhece de longe. O que essa palavra está dizendo, irmãos? Que o Senhor ele olha com olhos diferentes para os humildes. E aqueles que são soberbos, aqueles que se exaltam, né, aqueles que batem no peito e se acham dignos de alguma coisa, o Senhor ele vê de longe. É como aquelas pessoas que a gente não quer estar perto, aquelas pessoas que a gente acaba se sentindo mal de tanto que a pessoa influencia dela, chega a ser ruim de estar com a pessoa. É a mesma coisa. O Senhor vê de longe. O Senhor ele não tem nada com esses que se exaltam. Amém? Então aqui Deus ele vê a humildade de Zaqueu. Jesus ele vê a humildade de Zaqueu, a simplicidade. E ele chama Zaqueu pelo nome. A segunda lição que a gente aprende, irmãos, é que Jesus ele não desiste de ninguém. Ele não desiste nem de mim nem de você, por circunstância nenhuma. Não importa o que você fez, não importa o seu passado. Saiba que Jesus ele não desiste de nós. Ele não desiste. E a salvação é para todos. Vamos ler o verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome. Aqui a gente entende que Jesus ele não desiste de ninguém, porque Zaqueu era um homem mau, vamos dizer assim, não é verdade? Zaqueu ele era um publicano, ele era um ladrão, ele roubava as pessoas, ele cobrava impostos altos, altíssimos, para conseguir benefício próprio. Então ele era um cara mau, poxa. As pessoas viam ele como um pecador, um traidor. O povo olhava para ele e via ele como um traidor. Mas Jesus, quando olha para ele, Jesus ele vê o coração, irmãos. Jesus ele vê a simplicidade de Zaqueu de subir naquela árvore para ouvi-lo. E Jesus, logo que ele entra, ele já vê Zaqueu. Tinha uma multidão, Jesus poderia falar com qualquer um ali. Mas não, ele viu a humildade de Zaqueu, a simplicidade, né? E ele chama Zaqueu pelo nome. Então, aqui fica a de lição que Jesus ele não desiste de nós, irmãos. Não importa o que você fez. Ele te chama pelo nome. O Senhor ele te amou primeiro. Saiba que o Senhor ele te amou primeiro. Né? A Bíblia diz, né, que o Senhor ele nos amou primeiro. Lá em 1 João, a Bíblia fala isso. 1 João 4,14. E é maravilhoso isso, né? Porque ainda que somos maus, ainda que somos miseráveis pecadores, o Senhor ele nos chama pelo nome. Amém? Ele te chama pelo nome essa noite. Então, a segunda lição é essa, que Jesus não desiste de ninguém. E a salvação é para todos, não importa. O Senhor ele não faz acepção de pessoas. Amém? A terceira lição que aprendemos com Zaqueu é que o tempo oportuno de Deus se chama hoje. O tempo de Deus se chama hoje. Vamos ler a outra parte do verso 5 e o verso 6 agora. Jesus ele chama Zaqueu pelo nome e diz:
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Amém? Irmãos, Jesus, quando ele olha para Zaqueu, ele pede para Zaqueu que ele desça depressa. Ele chama Zaqueu pelo nome e ele fala: Zaqueu, desce depressa. Amém? Jesus, ele te chama pelo nome hoje. Faça a diferença hoje. Irmãos, peça perdão hoje. Diga que ama hoje. O tempo de Deus é hoje, não é amanhã. Amanhã só cabe a Deus prover o dia. A nós cabe viver o hoje. Somos limitados. Então viva o hoje. Viva o que Deus tem para você hoje. Não espere amanhã. Vou fazer tal coisa para Deus lá, vai tal dia, agora não dá. Não, faça hoje, irmãos. Se você tem orado para que Deus te levante em algum ministério, para que Deus use a sua vida, continue firme, continue buscando isso. Não desista. Saiba que o tempo de Deus é chamado hoje. O Senhor, ele tem pressa em te abençoar. O Senhor, ele tem pressa em cumprir os seus planos em nossas vidas. O Senhor, ele quer nos abençoar. É que infelizmente muitas das vezes somos nós que abortamos esses planos, né? Os planos de Deus, eles se cumprem dentro do propósito do Senhor, mas as promessas do Senhor, ela tem um tempo, irmãos. Deus, ele tem um trabalhar para cada um de nós. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes queremos as coisas para ontem, né? Às vezes a gente imagina algumas coisas, temos o desejo do nosso coração de fazer algumas coisas, de se tornar alguém em alguma coisa, em alguma área, de algum jeito. E nós queremos para ontem, nós não temos paciência em esperar. Mas Deus, o trabalhar de Deus é perfeito, irmãos. Deus, ele trabalha de uma maneira que quando a promessa se cumprir, vai ser uma promessa duradoura. Quantas pessoas nós vemos se frustrando? Quantas pessoas a gente vê se frustrando por querer tomar atitudes e adiantar as promessas de Deus, né? Adiantar os planos do Senhor, né? Colocar, assim como diz o ditado, a carruagem na frente dos burros, é isso? Dos bois? Dos burros. Tá bom, o burro também puxa na carroça, não? Puxa também. Pode ser burro. Amém, irmãos? Então que nós tenhamos a aprender, né? A esperar o tempo de Deus. Mas que esse tempo seja um tempo de obediência, né? Não um tempo de murmuração. Porque muitas das vezes nós queremos esperar aquilo que Deus tem, né, para nós e do nosso jeito também. Mesmo que na nossa cabeça estamos esperando, nós murmuramos, reclamamos. E isso não agrada ao Senhor. A murmuração, ela não agrada a Deus. E isso eu acredito que faz com que os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas, eles ficam parados. Eles ficam parados. Amém? Então que possamos aprender que o tempo de Deus se chama hoje. Que nós possamos se apegar nisso e saber esperar o tempo de Deus, confiar nas promessas do Senhor. Zaqueu, ele mesmo, né, sendo quem ele era, o tempo de Deus chegou na vida dele. Quando Jesus olhou para ele: olha, desce depressa. A Bíblia diz que naquele exato momento ele desceu, ele obedeceu à voz do Senhor. Quantas vezes, né, Deus ele nos chama, né? E muitas das vezes ouvimos a voz do Senhor perfeitamente. O Espírito Santo falando conosco: olha, agora não é tempo disso, não é tempo daquilo, e fazemos as escolhas erradas, né? O Senhor, ele tem tudo dentro do propósito dele, dentro do tempo dele para nós. A nossa história, né, na mão do Senhor já está escrita, irmãos, e é uma história de vitória. Mas nós nos afogamos às vezes, né? Perdemos as bênçãos. Embora não vivemos somente para as bênçãos, a gente vive para o Senhor, a gente vive para adorar o nosso Deus, para ser fiel a Ele, não importa as circunstâncias. Porém, o Senhor, ele é generoso, o Senhor, ele tem bênçãos para nós, para cada um de nós.
mas tudo é dentro do tempo determinado pelo Senhor. Amém? Então, o que fica essa lição? A terceira lição é que o tempo de Deus é hoje. Busque ao Senhor verdadeiramente. Não espere para amanhã. Não espere para cumprir o que Deus tem na sua vida, né? O seu chamado para amanhã, para falar do Senhor, para levar o Evangelho, para, né, dar um bom testemunho, para ser a diferença, aonde que pisarmos a planta dos pés, para, né, sermos abençoadores. Não, o tempo é hoje, irmãos. Amém? Vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 6 e 9. Olha o que a Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, irmãos. A poderosa mão de Deus, ela está estendida sobre cada um de nós. Assim como Zaqueu aqui, ele se humilha, né? E ele sobe naquela figueira para ver o Senhor, que nós também possamos ter essa mentalidade de se humilhar na presença de Deus, buscar o Senhor. Aqui a Bíblia está falando no literal. A gente está vendo a história de Zaqueu, onde ele corre e sobe nessa árvore, mas no espiritual é nós nos desprendermos de nós mesmos, né? É nós abandonarmos aquilo que não agrada ao Senhor, humilharmos. Nós devemos se humilhar na presença de Deus, para dar lugar às coisas de Deus. Devemos abandonar muitas coisas daquilo que não agrada ao Senhor e nos entregar por completo, né, nessa poderosa mão. E aí sim, né, em tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Amém? Então que fique essa lição: o tempo de Deus é hoje. Não espere para amanhã mais. Não espere para... semana que vem eu vou começar a fazer um devocional certinho. Vou começar a orar mais. Eu pretendo, né, daqui a um certo tempo, pedir ao Senhor que me dê um ministério, que eu possa estar incluso em algum ministério. Irmãos, eu particularmente tenho orado para que Deus levante pessoas, né, para estar ajudando, né, no reino de Deus, assim como no louvor, mas nos ministérios, né, de modo geral, para que a casa do Senhor ela cresça muito mais, vamos dizer assim, que o reino do Senhor cresça. Porque aquelas portas, elas sempre vão estar abertas, mas a igreja tem que estar em movimento, irmãos. A igreja tem que ser progressiva. A gente não pode ficar parado, estagnado, né? E Deus, Ele tem algo para cada um de nós. Deus, Ele tem ministérios para todos, desde o ministério ID até o ministério de louvor, ministério infantil, ministério de dança. A gente tem visto, né, as irmãs aí sendo usadas aí no ministério de dança. É maravilhoso isso, porque é difícil a gente ver, né, pessoas assim, com um certo fluxo de responsabilidade que as irmãs têm, de estar cuidando de casa, filhos, trabalho, e ainda ter essa disposição. Hoje é muito difícil, irmãos. A gente vê os jovens que não querem nada com nada. Os jovens não querem nada com nada. A gente vê os jovens, às vezes, dentro de casa, não ajuda a lavar uma louça, não arruma nem uma cama, ainda mais aqueles que já estão, há anos ali trabalhando com as suas responsabilidades e muitas coisas para fazer. E a gente vê as irmãs ali, com tantas responsabilidades e ainda assim se dispondo, vindo, ensaiam e entregam com tanto amor, né, para o Senhor. É maravilhoso isso, né?
E eu acho que a gente olhando assim, a gente vê que elas entenderam que o tempo é hoje. O tempo é hoje. Não importa, não tem idade, não tem dia, não tem obstáculo, né? Quando a gente quer fazer algo para o Senhor sempre vai estar com as suas mãos estendidas. E Ele vai exaltar. A igreja é dele. O dono da igreja, o dono disso aqui é o Senhor. Tudo aqui é para Ele, nada aqui é para nós. Tudo que fazemos quando estamos aqui adorando, quando os irmãos estão aí adorando, quando nós levantamos as nossas mãos, com gestos, com palavras, quando estamos aqui trazendo a palavra, tudo é para o Senhor, nada é para nós. Então o tempo é hoje, que fique de lição para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então o versículo 7, vamos continuar. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedar de um homem pecador. Irmãos, aqui a gente vê que o povo, aqui a gente entende que o povo ficou indignado, né, por ver que Jesus, né, tinha olhado para Zaqueu ali de modo diferente. Eu acho que o povo ficou pensando: poxa, caramba, aquele cara é um ladrão, um pecador, um miserável, e ele ainda quis coisa com aquele cara. Eu que estou aqui, eu que, sabe, jejuo, oro, e ele não quis coisa comigo, ele não quis se hospedar na minha casa, e foi dormir lá na casa daquele vagabundo lá, do ladrão, né? Mas só que, por outro lado, irmãos, com certeza, muitos ficaram abismados também com a transformação de Zaqueu, né? Porque quando Jesus ele olha e fala que vai se hospedar na casa de Zaqueu, né? A gente pode ver que ali Zaqueu já tinha passado por uma transformação. Quando Jesus chega, muda tudo, irmãos. Tem que haver mudança de vida, tem que haver transformação, tem que haver arrependimento. Aqui a gente vê o arrependimento de Zaqueu. As pessoas olhavam ali e não acreditavam: poxa, como pode assim um homem mudar assim da água para o vinho, da noite para o dia? E foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele abriu o coração dele de uma tal maneira que ele teve essa transformação instantânea. Foi isso que aconteceu. As pessoas, embora por um lado aqui a gente entende que elas acharam ruim de Jesus estar, né, se oferecendo para estar indo à casa de Zaqueu, por ele ser um ladrão, por ele ser, né, na visão deles, um traidor, um pecador. Mas com certeza muitos ali, a gente vê que ficou abismado. Quando as pessoas elas olham para nós, o que será que elas veem? O que será que as nossas atitudes elas mostram lá para as pessoas? Será que as pessoas elas ficam abismadas também de olhar para a minha vida, para a sua vida e falar: olha, o Michael lá, aquele cara lá que andava de moto aí que nem louco, cara, fumava cigarro, bebia pra caramba, se vestia, caramba, como é que ele tá, cara? Será que as pessoas, será que os meus amigos antigamente, vamos dizer assim, né, como o mundo fala de rolê, aqueles amigos de rolê, de balada, o que será que eles veem, né, em mim hoje? O que será que Jesus tem feito na minha vida ao ponto de das pessoas olharem e falar: realmente ele mudou, aquele cara está diferente? Será que a gente tem se preocupado com isso, irmãos? Né, de ser um bom testemunho, né? De ser um verdadeiro seguidor de Cristo, Cristo, vamos dizer assim. Será que as pessoas olham para nós e veem isso? As pessoas aqui viram Zaqueu, embora o cotovelo doeu um pouquinho, né? Elas ficaram com inveja, né, de Jesus se hospedar na casa dele. O sentimento de que ele realmente tinha, né, mudado de vida passou pela cabeça delas, com certeza. Elas viram a transformação de Zaqueu. Né? Então a quarta lição que aprendemos com Zaqueu é mudança de vida, irmãos. Se não tiver mudança, nada vale. Nada vale.
Você e eu viemos vir aqui durante anos, eu estar aqui em cima cantando, simplesmente palavras ao vento, ou estar correndo que nem louco, pintando as paredes. Ah não, eu que cuido lá, eu faço isso, faço aquilo. Vale de nada. Se não tiver mudança, não tiver transformação, se o Senhor verdadeiramente não tem arrependimento no meu coração, eu acredito que tudo isso que talvez eu tenha feito, que acredito que é bem pouco ainda na casa do Senhor, não é nada. Não é nada, porque Zaqueu aqui era um pecador, era um traidor, era um ladrão, e ele se arrepende de uma tal maneira que Jesus ele olha o coração dele, e naquele momento Jesus ele se oferece para estar indo à casa de Zaqueu. Então Zaqueu nunca tinha ido a uma sinagoga. Zaqueu, com certeza, ele nunca tinha ido, porque ele era um ladrão, ele era mal visto pelos judeus. Jamais ele em algum momento já tinha ido a uma sinagoga. Então ele nunca limpou o chão da igreja, ele nunca lavou o banheiro, ele nunca pegou um copo d'água para a irmãzinha, para a irmã Vera ali, fazendo uma caridade. Ó irmã, ele nunca fez isso para ninguém, mas ele se arrependeu de uma tal maneira que aquilo agradou a Deus. Quantas vezes, nós conseguimos se arrepender dessa maneira, ao ponto de Jesus invadir o nosso lar, encher a nossa família? Será que o nosso arrependimento tem agradado o coração de Deus a tal ponto dos seus parentes, dos seus familiares, sentir a presença de Deus dentro do seu lar? Será que o nosso arrependimento tem causado isso nas pessoas? Fica de lição para nós, irmãos. Mudança de vida. Se não tiver mudança, Zaqueu ele se arrepende, e ele se arrepende daquilo tudo que ele tinha feito no povo, daquilo que ele tinha causado, e ele vê em Jesus uma luz. Ele vê em Jesus uma luz no fim do túnel. A gente vê que de tudo aquilo que ele tinha vivido, ele devia estar com um vazio muito grande, onde somente Jesus poderia preencher. E quando ele fica sabendo de Jesus, quando a palavra vem na vida dele, aí sim ele enxerga uma luz no fundo do túnel e ele corre. Assim foi conosco também, não foi? A gente um dia estávamos em trevas, não é isso? A gente achava que estávamos nos caminhos certos, mas com certeza todos aqui tinham um vazio muito grande. E um dia nós ficamos sabendo de Jesus, Um dia a palavra veio, e aí foi onde achamos, em Jesus aquilo que transformou as nossas vidas. Assim foi Zaqueu também. É por isso que as pessoas não entendiam o porquê de Jesus querer se hospedar na casa de Zaqueu. Porque Jesus viu sinceridade, irmãos. Jesus ele viu transformação. Jesus ele fala que ele quer restituir tudo aquilo, que ele tinha roubado. Então Jesus vê o arrependimento de Zaqueu. Vamos ler o verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Amém? Irmãos, aqui a gente aprende também algo com Zaqueu. A quinta lição que aprendemos com Zaqueu, que a salvação ela é para boas obras. A gente vê aqui que Zaqueu ele recebe a salvação, ele recebe Jesus, e automaticamente ele começa a fazer boas obras. A gente vê que Zaqueu ele quer restituir as pessoas, ele se arrepende, ele fala para Jesus que vai quadriplicar, ele vai dar 4 vezes mais aquilo que ele tinha tomado do povo. Jesus então percebe que Zaqueu se arrependeu de todo o mal que ele fez, e ele decide agradar ao Senhor com sua vida,
e ele recebe a salvação, e depois disso tem as boas obras. Mas muitas das vezes a gente pensa que é as nossas boas obras que vai nos salvar, e não é, irmãos. A gente é salvo para boas obras, porque a salvação está garantida. Você creu em Jesus, você creu que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu por você, mas e as boas obras? Será que você tem feito boas obras? Ainda que não é as obras que vai nos salvar, mas as obras, irmãos, são evidência da nossa salvação, né? A gente se preocupar com o nosso próximo, não é isso? Se nós, que nem Zaqueu aqui, se a gente fazia ou fez mal para alguém, a gente para de fazer. Se a gente roubava, para de roubar. Se a gente tomava um negocinho, para de tomar. Não é assim que funciona? Então, muitas coisas a gente vai abandonando do nosso velho eu, não é isso? O velho homem, ele vai morrendo, tem que morrer, irmãos. Tem que morrer. As boas obras vão ser evidência de que nós somos salvos. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus bom. Ainda que somos carnais, a Bíblia fala que, né, nós todos somos maus. Somente Deus é bom, mas a gente tem que se esforçar para fazer boas obras, se preocupar com o próximo, amém? Levar a mensagem. A gente não tem que guardar nossa salvação só para nós, não. A gente tem que ter o desejo no nosso coração que pessoas sejam salvas também, amém? Glória a Deus. Vamos ler lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui a palavra está dizendo, né, que a nossa salvação ela não vem pelas obras, a gente entende isso. A salvação ela vem de Deus, ela é um dom de Deus, irmãos. A salvação ela é o favor imerecido do Senhor. Ela vem pela graça, né? Pela nossa fé em Cristo Jesus. Não são pelas obras, mas as obras têm que evidenciar que nós somos salvos, irmãos. Se porventura um de nós talvez xingasse alguém no trânsito, não vamos xingar mais. Eu sou motorista, trabalho na rua e eu sei que é difícil, né? Tem hora que dá vontade de mandar e sei lá. Porque, irmãos, a Bíblia diz, né? Ireis, mas não pequeis. A gente fica irado, irmãos, não tem como. Eu estou ilustrando aqui, né, com a questão do trânsito, né? Porque o trânsito em São Paulo é uma loucura. Muitas das vezes o desejo até vem de querer xingar, mas o Espírito Santo na hora já falou: opa, você é salvo. Cadê a evidência de que você é salvo? Não é mais aquela coisa, eu não gosto de levar desaforo para casa. Não é disso que a palavra fala. Não é sobre nós, irmãos. É sobre Deus, é sobre quem é o Senhor em nós. Amém? Então, que fique essa lição, a quinta lição, que as boas obras são evidência da nossa salvação. Amém? Vamos ler o verso 10 agora. Já estou acabando. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu disse no início, irmãos, todos carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem, né? Jesus ele veio para todos. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem, né? E resumindo essa palavra de hoje, vamos ser agentes de bênçãos, vamos levar a palavra, vamos levar Jesus às pessoas, assim como um dia Zaqueu ouviu falar de Jesus. Não nos vangloriando a nós mesmos,
né? Assim como a palavra diz em Efésios aqui, para que ninguém se glorie, não a gente batendo no nosso peito e falando, não, que eu sou o cara aqui, não, com amor, irmãos, com amor, com sabedoria, com timidez, que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, sermos conduzidos, né, pelo Espírito Santo, saber falar nos momentos certos, fechar a nossa boca nos momentos que precisa fechar também, que possamos ser a diferença, irmãos, onde nós estivermos, não importa se é dentro do nosso lar, se é no trabalho, se é na escola, não importa, mas que possamos ser bênção para a vida das pessoas. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, né, se gabando. A gente vê tudo dentro das igrejas, irmãos. Menos pessoas de Deus. A gente vê pessoas buscando ao homem, buscando show, buscando tanta coisa, buscando bênçãos. É por isso que hoje é tão difícil a gente pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma, o evangelho de renúncia, o evangelho que nós temos que se desprender de nós mesmos, para que Jesus ele possa viver em nós. Quando o apóstolo Paulo ele disse, olha, não vivo mais eu, o que ele estava querendo dizer? Se você falar para você mesmo, olha, eu não vivo mais você, Mário. Eu olho para o espelho e falo, eu não vivo mais você. Eu não vou fazer mais a sua vontade, acabou. Não é mais a minha vontade que prevalecer. É de Jesus Cristo. Você acha que Zaqueu aqui, mergulhado no pecado, no engano, onde ele estava, ele ia querer se desprender dos bens dele, falando que ia dar aos pobres? Ele falou para Jesus, olha assim, eu vou dar aos pobres, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu tenho roubado. Jesus, a gente vê que Zaqueu antes era um cara ansioso, assim como a gente vê muitas pessoas hoje, assim como nós somos às vezes. Zaqueu não ia querer abrir mão de tudo isso, irmãos. Ele só abre mão de tudo isso quando ele entende, quando ele começa a viver o verdadeiro evangelho. Aí ele entende, aí ele abre mão, aí ele renuncia. E é isso que temos que fazer. Então que fique de lição para nós, né? Essa história de Zaqueu, que possamos colocar em prática isso, né? Pegar o exemplo de Zaqueu, porque quando a gente escuta, né, aquele louvor, como Zaqueu, a gente tem a imagem de Zaqueu um cara bonzinho, né? Eu quero ser como Zaqueu. Mas muitas vezes a gente é o Zaqueu antes de Jesus. A gente se comporta como Zaqueu antes de Jesus, não depois de Jesus, né? O louvor está falando de Zaqueu depois de Jesus, depois de ter um encontro com Jesus. E aí a gente vê Zaqueu como um cara bonitinho. Então quando a gente vai para o texto, a gente vê que o povo odiava Zaqueu, né? Os judeus eles odiavam Zaqueu. Era um ladrão, era corrupto. E quantas vezes a gente tem feito isso? Quando a gente deixa de falar de Jesus para alguém, Deus ele prepara aquela ocasião para você falar de Jesus. Você não fala, você está roubando. Você está roubando a salvação daquela pessoa. Quando você dá um mau testemunho, a gente faz coisas que desagradam ao Senhor e vira público, as pessoas elas veem, a gente está roubando. A gente está defraudando, assim como Zaqueu roubava as pessoas, a gente também, porque a gente está impedindo das pessoas serem salvas, irmãos. Quantas pessoas a gente vai falar de Jesus, a gente começa a falar de Jesus, sabe? A gente se enche de Deus ali para falar, a pessoa já corta nós. Não vem com esse papo aí não, porque o fulano de tal lá, estava com a mulher do fulano, o pastor tal estava não sei o quê, a irmãzinha X estava não sei o quê. Aí, por causa dessas pessoas, acaba sujando a palavra de Deus, o Evangelho, o verdadeiro cristão, aqueles pastores e pastoras que estão ali, sabe, pelo rebanho, correndo atrás de oração, buscando pela igreja.
Aí por causa desses, por causa de nós às vezes, tudo isso, né, é jogado no lixo para aquela pessoa que a gente está dando um mau testemunho. Então, a gente tem que aprender, assim como Zaqueu, ele foi transformado, ele conheceu Jesus. Jesus salvou a casa de Zaqueu, a salvação entrou na casa de Zaqueu. Que nós possamos ser igual a Zaqueu, permanecermos firmes na salvação do Senhor, sendo a diferença, sendo um bom exemplo, buscando ao Senhor, amém? E que possamos viver essa palavra verdadeiramente, que essa palavra ela fique no coração dos irmãos, que isso possa gerar frutos, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Espero que esta palavra, né, ela possa ficar cravada nos nossos corações, que possamos ser a diferença, irmãos, onde plantarmos a planta dos nossos pés, e que o Senhor ele possa nos usar, que nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Não somente aqui dentro, né, na casa do Senhor, mas no nosso lar e onde nós estivermos. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.